quarta-feira da segunda semana de Quaresma. A estação fica na Basílica de São Cecília. Esta igreja, uma das mais veneráveis de Roma, foi a casa da ilustre Virgem Mártir cujo nome tem. O corpo de São Cecília está sob o altar-mor, juntamente com os dos santos Valerianos, Tiburtius, Máximos, e dos santos papas Urbanos e Lúcio, todos mártires. Recolher. Misericordiosamente considerar o teu povo, Senhor, imploramos-te, e conceder que aqueles a quem tu ordenas a abster-te de carne, pode igualmente cessar de todos os pecados. Através de Cristo, nosso Senhor. Amém. Epístola. Lição do livro de Ester 13:8-17. Naqueles dias, Mardoxai despidou o Senhor, e disse: Ó Senhor, Senhor, Rei Todo-Poderoso, pois todas as coisas estão ao teu alcance, e não há nenhuma que possa resistir à tua vontade, se tu determinares salvar Israel. Tu fizeste o céu e a terra, e todas as coisas que estão sob a face do céu. Tu és Senhor de todos, e não há nenhum que possa resistir à vossa majestade. E agora, ó Senhor, ó Rei, ó Deus de Abraão, tenham piedade do vosso povo, porque os nossos inimigos decidem destruir-nos e extinguir a tua herança. Desprezar não a tua parte, que tu tens redimido para ti mesmo fora do Egito. Ouçam a minha súplica, e sejam misericordiosos com vossa sorte e herança, e transformem o nosso luto em alegria, para que possamos viver e louvar o teu nome, ó Senhor, e não calar as bocas deles que cantam a ti, ó Senhor nosso Deus. Esta petição, que Mardoxai apresenta a Deus, a favor de toda uma nação condenada à destruição, representa as orações que os santos do Antigo Testamento ofereceram para a salvação do mundo. A raça humana estava, em grande medida, no poder de Satanás, que é figurado por Amã. O Rei Todo-Poderoso tinha condenado a humanidade: vós morrerás a morte. Quem estava lá que poderia induzi-lo a revogar a sentença? Ester intercedeu com Assuerus, seu senhor, e foi ouvida. Maria apresentou-se perante o trono do Deus Eterno, e é ela que, pelo seu Filho divino, esmaga a cabeça da serpente, que nos atormentava para sempre. A sentença, então, deve ser anulada. Todos viverão que desejem viver. Hoje, temos a igreja a rezar pelos seus filhos, que estão em estado de pecado. Ela treme ao vê-los em perigo de se perderem eternamente. Ela interceta-os e usa a oração de Mardoxai. Ela humildemente lembra ao seu cônjuge divino que ali os redimiu do Egito, e pelo batismo fez deles os seus membros, a sua herança. Ela evita que ela mude o seu luto em alegria, mesmo na grande alegria da Páscoa. Ela diz-lhe: ó, calaram as bocas deles que cantam para ti. É verdade que estes pobres pecadores, nos tempos passados, ofenderam o seu Deus pela palavra, bem como pela escritura e pensamento, mas agora não falam apenas palavras de humildes orações por misericórdia, e quando elas tiverem sido perdoadas, como fervorosamente não cantarão para o seu libertador divino, e abençoam-no em cantículos de amor grato. Evangelho. Sequela do Santo Evangelho segundo Mateus 20:17-28. Nessa altura, Jesus vai a Jerusalém, desmontou os 12 discípulos e disse-lhes: Eis que vamos a Jerusalém, e o Filho do Homem será traído aos principais sacerdotes e escribas, e condená-lo à morte, e o entregarão aos gentios, para serem ridicularizados, e serão flagelados, e para ser crucificado, e no terceiro dia ele vai levantar-se novamente. Depois veio ter com ela a mãe dos filhos de Zebedei, com os seus filhos, a adorar e a perguntar-lhe alguma coisa. Quem lhe disse: O que tu tens? Ela sai-lhe: Diga que estes meus 2 filhos podem sentar-se, um na tua mão direita, e o outro à tua esquerda, no teu reino. E Jesus respondendo, disse: Você não sabe o que você pede. Pode beber o cálice que eu beberei? Dizem-lhe que podemos. Ela sai-te para eles: Do meu cálice, na verdade, você vai beber, mas sentar-me na minha mão direita, ou na mão esquerda, não é minha para te dar, mas para eles, para quem é preparado pelo meu Pai. E os 10 ouvi-lo, foram movidos com indignação contra os 2 irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse: Você sabe que os príncipes dos gentios o dominam sobre eles, e eles que são maiores, exercem poder sobre eles. Não será assim entre vós, mas quem quer que seja maior entre vós, que ele seja o vosso ministro, e aquele que será o primeiro entre vós, será o vosso servo. Mesmo que o Filho do Homem não venha a ser ministro, mas sim a ministro, e a dar a sua vida uma redenção para muitos. Este é aquele que deu a sua própria vida para apaziguar a raiva do Rei Todo-Poderoso, e redimir o seu povo da morte. É Jesus,
o filho da nova Esther, e o Filho de Deus, que se apresenta para humilhar o orgulho de Amã, no preciso momento em que este inimigo perfídio nosso está a garantir a sua vitória. Ele vai para Jerusalém, porque é lá que a grande batalha é para ser travada. Ele prevê aos seus discípulos tudo o que está para acontecer. Será entregue aos principais sacerdotes, que o condenarão à morte, e entregá-lo-ão ao governador romano e aos soldados. Será gozado, e crucificado, mas voltará a erguer-se no terceiro dia. Os apóstolos ouviram esta profecia, pois o Evangelho diz que Jesus separou os 12 para lhes dizer estas coisas. Judas, consequentemente, esteve presente, assim como Pedro, Tiago e João, os três que testemunharam a transfiguração do seu mestre em Tabor, e tinham um conhecimento mais claro da sua divindade. E mesmo assim, todos o abandonaram. Judas traiu-o, Pedro negou-lhe, e todo o rebanho fugiu com medo quando o pastor estava no poder dos seus inimigos. Nenhum deles recordou como tinha dito que, no terceiro dia, voltaria a erguer-se, a menos que fosse Judas, que talvez fosse encorajado a cometer o seu crime pela reflexão de que Jesus triunfaria sobre os seus inimigos e seria novamente livre. O resto não podia ver mais do que o escândalo da cruz, que pôs fim a toda a sua fé, abandonaram o seu mestre. Que lição para todas as gerações futuras de cristãos. Como são muito poucos os que olham para a cruz, quer para si mesmos, quer para os outros, como sinal do amor especial de Deus. Somos homens de pouca fé, não podemos compreender os julgamentos que Deus envia aos nossos irmãos, e muitas vezes somos tentados a acreditar que Ele os abandonou, porque Ele envia-lhes a cruz. Somos homens de pouco amor, também, as tribulações mundiosas parecem-nos um mal, e pensamos que maltratamos, no preciso momento em que o nosso Deus nos está a mostrar a maior misericórdia. Somos como a mãe dos filhos de Zebedei, teríamos um lugar alto e visível perto do Filho de Deus, esquecendo que primeiro devemos meritá-lo bebendo do cálice que ele bebeu, isto é, o cálice do sofrimento. Esquecemos-nos também do ditado do apóstolo, que podemos ser glorificados com Jesus, temos de sofrer com ele. Romanos 8,17, Ele, o justo por excelência, não entrou no seu descanso por honras e prazeres, o pecador não pode segui-lo, salvo pisando o caminho da penitência. Desçam as vossas cabeças a Deus. Ó Deus, o restaurador e amante da inocência, desenham-se os corações dos teus servos, que sendo inflamados e teu Espírito Santo, eles podem ser constantes na fé, e zelosos em boas obras, através de Cristo nosso Senhor. Amém. O poeta cristão continua seu tema, os méritos de jejum. Hoje ele vai mostrar-nos como Jesus consagrou-o pela sua própria prática. Mas por que dar exemplos da velha lei? Jesus, que o profeta tinha anunciado ao mundo como Emanuel, isto é, Deus conosco, quando aqui na terra partilhava as misérias da nossa mortalidade, jejuava rigidamente, e por amor a nós. Tuazi, que pela lei rigorosa da virtude, libertou estes nossos corpos da sua efeminação natural, e do jugo da indulgência desenfreada. Ela emancipou as suas criaturas da sua escravidão, conquistou a concupiscência tirano, que tinha reinado até então. Retirou-se para um lugar deserto, e durante 40 dias recusou-se a usar comida. Por este jejum salutar, fortaleceu a fraqueza dos nossos corpos, que anseiam por satisfação. O inimigo pergunta dentro de si como um corpo frágil, isto é, só argila, pode suportar e sofrer dor tão longa e afiada como esta. Ele, por ofício astuto, inventa uma trama, em que peneirar este Jesus, e ver se ele por acaso é Deus na forma humana. Mas, repreendido e frustrado, foge com vergonha. Igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Prosper Gueranger.